sejam bem-vindos a mais uma aula de revisão para o Enem. O tema da aula de hoje é Geografia Agrária. Na aula de hoje nós vamos estar trabalhando sobre os estágios da agricultura e os tipos de agricultura. É um tema super importante porque acaba conectando outras áreas de conhecimento e por isso é tão cobrado nas questões do Enem. As próximas aulas, nós vamos ainda continuar falando sobre geografia agrária, mas com outros temas relacionados. Vamos então à nossa aula de hoje? A agricultura está dividida em 3 estágios: agricultura arcaica, agricultura moderna e agricultura contemporânea. A agricultura arcaica será predominante até o século XIX e ela tem como característica a dependência do ambiente, das técnicas rudimentares de cultivo e a baixa produtividade. O segundo estágio da agricultura é a agricultura moderna, que é fruto das grandes revoluções industriais. Caracteriza-se por melhoria das técnicas de trabalho, aumento da produtividade, melhor aproveitamento do solo e redução da mão de obra, o que vai resultar num grande êxodo rural. Então, pessoal, o êxodo rural é um tema super importante dentro de geografia agrária que nós vamos estar trabalhando num outro momento. Esse tema, ele não só se reflete no conteúdo de geografia agrária, mas também no conteúdo de crescimento urbano. Então, por isso é um tema que trataremos mais tarde. O terceiro estágio é a agricultura contemporânea, que se caracteriza pela mão de obra qualificada e alta produtividade. Ela se divide em agricultura intensiva, que caracteriza-se pelo investimento em capital e trabalho qualificado, alto rendimento por hectare e é típica de países desenvolvidos, como ocorre nos belts nos Estados Unidos. Já a agricultura extensiva caracteriza-se pelo trabalho centrado na terra, grandes propriedades, os grandes latifúndios, baixo rendimento por hectare e baixa mecanização. Ela é característica dos países subdesenvolvidos. Mas isso não significa que países desenvolvidos só têm a atividade intensiva e o subdesenvolvido a extensiva. Podemos ver no mesmo país essas duas atividades, tanto intensiva quanto extensiva. Os tipos de agricultura se dividem em sistema de roça, agricultura de jardinagem, agricultura orgânica, empresas agrícolas e os plantation. O sistema de roça é marcado pela agricultura itinerante, aquela agricultura onde consiste o uso do solo através da limpeza por fogo. Consiste, então, em uma técnica muito antiga e rudimentar. Ela tem como principal característica o consumo de subsistência, a mão de obra familiar, técnicas rudimentares e baixa produtividade. A agricultura de jardinagem, ela é típica do Sudeste Asiático e tem como característica o uso intensivo da mão de obra, o trabalho familiar e o baixo uso de tecnologia. É muito utilizada no cultivo de arroz dessa região. Podemos observar esse tipo de cultura também no interior do Brasil, onde trabalhos familiares utilizam técnicas rudimentares para o cultivo do arroz. A agricultura orgânica tem como característica a redução dos impactos ambientais através de técnicas conservacionistas. O trabalho familiar é outra característica desse tipo de agricultura, que tem um produto final com maior valor agregado. As empresas agrícolas levam esse nome devido à característica de administração parecida com grandes empresas. Suas principais características são monocultura especializada, alto rendimento por hectare, produção para exportação e mão de obra qualificada. Os transgênicos são alimentos modificados geneticamente com alteração do código genético, ou seja, quando são inseridos no organismo genes provenientes de outro.
O objetivo desse tipo de técnica na agricultura é tornar o produto mais resistente a um tipo de clima, a um tipo de praga ou uma característica do solo. O alimento transgênico, ele vem caracterizado por um símbolo, que é um triângulo com um T. Os alimentos transgênicos normalmente se encontram com um preço menor no mercado do que os produtos orgânicos, por isso eles são destinados a um público mais de classe baixa. Uma diferença bem interessante entre esse tipo de produção orgânica e não orgânica. A agricultura de plantation é um sistema econômico agrícola que vigorou durante o Brasil colônia. Foi utilizado também em outros países da América durante a colonização espanhola e inglesa. Estava ligado principalmente à exportação de produtos tropicais. Suas principais características são a monocultura, plantação em grande quantidade, sobretudo de produtos tropicais, latifúndios com o uso de grandes extensões de terra, o sistema escravista, como a mão de obra escrava de negros e índio, que era a principal mão de obra da época, e esse produto era destinado ao mercado externo, à produção para exportação. Nesse sentido, a economia interna ficava de fora. O que permanecia no país eram os produtos de baixa qualidade. Isso impossibilitou o crescimento e desenvolvimento do mercado interno neste período. Quando nós vimos sobre os sistemas agrícolas e os tipos de agricultura, vamos analisar algumas informações relacionadas à agricultura camponesa e comparando com o agronegócio. Observe no gráfico ao lado algumas informações importantes, como o crédito destinado a esse tipo de agricultura, a ocupação em área no território brasileiro desse tipo de agricultura, a produção global e, olha o mais importante, a produção de alimento produzido pela agricultura camponesa e a mão de obra ocupada. Bom, o que nós vamos chamar a atenção aí nesses dados? Observem aí que a produção de alimento, de comida, é muito grande na agricultura camponesa, 70% da população. E a mão de obra ocupada, 74% da mão de obra nessa atividade. Então, é um número bem considerável. Agora, vamos analisar o agronegócio. Observe que o agronegócio meio que inverte aí essas informações. Por exemplo, olha o crédito. 86% dos créditos destinados à atividade agrícola são destinados ao agronegócio, enquanto que a ocupação de terras com agronegócio é de 76% do território nacional, se comparado aí com os 24% da agricultura camponesa. Outro dado que chama a nossa atenção é a produção global de produtos, que não necessariamente estão relacionados à alimentação. Pode ser, por exemplo, matéria-prima para outras atividades industriais. A produção de alimento, ela ocupa apenas 30% do total. Ou seja, vamos comparar novamente esses dados, né? Daqui a pouquinho a gente vai ver aí a diferença entre esses dois sistemas. Mas o que nos chama a atenção mesmo está relacionado à mão de obra que ocupa essa região. O agronegócio tem apenas 26% da mão de obra neste mercado, enquanto que na agricultura camponesa, 74%. Vamos comparar as duas informações agora ao mesmo tempo? Então, veja bem aí. A ocupação de mão de obra na agricultura camponesa, 74%. Na agricultura do agronegócio, 26%. A produção de alimento na agricultura camponesa, 70%. A produção de alimento na agricultura do agronegócio é de apenas 30%. A ocupação das terras, observe aí, a agricultura camponesa, ela ocupa 24% do território nacional, enquanto que a agricultura do agronegócio ocupa 76%, mas com uma produção de alimento bem menor. Então, comparando esses dois tipos de agricultura, a agricultura camponesa e a agricultura do agronegócio, podemos chegar a uma conclusão de qual dos dois sistemas
tem maior emprego de mão de obra e maior rendimento na produção de alimentos. Então, pessoal, a divisão que nós fizemos aí de estágios da agricultura e dos tipos de agricultura é apenas uma forma de você estudar melhor o tema. Isso não significa que hoje nós possamos vivenciar esses tipos de agricultura em diversas regiões do mundo. Por exemplo, é muito comum você ver o sistema de roça ainda sendo empregado em países subdesenvolvidos ou em áreas com pouco desenvolvimento. Você também pode observar que o crescimento da agricultura orgânica, ainda pequena para os padrões de consumo internacional, mas que tem ganhado aí um destaque importante dentro da economia agrária. E também a agricultura de exportação. Vamos destacar aí a importância dessa atividade primária, que hoje é responsável aí por uma boa participação no PIB, principalmente do Brasil. Então, vale a pena você focar um pouquinho o estudo nessas divisões. E para completar nossos estudos, vamos ver algumas questões do Enem que caíram em anos anteriores para você se preparar melhor para o Enem deste ano. Bom, essa questão veio no vestibular de 2016 e vai falar sobre as transformações do campo, a evolução do campo. Então aí uma pequena introdução. Participei de uma entrevista com o músico Renato Teixeira. Certa hora alguém pediu para listar a diferença entre a música sertaneja antiga e atual. A resposta dele surpreendeu a todos. Não há diferença alguma. A música caipira sempre foi a mesma. É uma música que espelha a vida do homem do campo e a música não mente. O que mudou não foi a música, tá? O que mudou então foi a vida no campo. Faz todo sentido. A música caipira de raiz exaltava uma solidão, um certo distanciamento do país moderno. Exigir o mesmo de uma música feita hoje, no interior conectado, globalizado e rico como que temos, é impossível. Para o bem ou para o mal, a música reflete seu próprio tempo. Então aí mostra a evolução do campo, que deixa de ter aquela característica, né, de pessoas atrasadas, sem conexão com a modernidade. Então, a questão cultural indicada no texto ressalta o seguinte aspecto socioeconômico do campo brasileiro, que é aí a letra B, a expansão de atividade das novas ruralidades, ou seja, hoje o campo tem uma ampliação de atividades e uma característica muito parecida com as áreas urbanas. Bom, a questão do Enem em 2010 focou uma questão muito importante, que é o êxodo rural, a mecanização do campo, que fez uma redução do trabalho agrícola e essa população teve que buscar outras formas de trabalho. Então, aí a maioria das pessoas daqui era do campo. Vila Maria é hoje exportadora de trabalhadores. Empresários de Primavera do Leste, estado do Mato Grosso, procuram o bairro de Vila Mariana para conseguir mão de obra. É gente indo distante daqui, 300, 400 quilômetros, para ir trabalhar, para ganhar 7 conto por dia. Então, aí um texto, né, que também poderia estar focado dentro da migração pendular, a migração temporária. O texto retrata um fenômeno vivenciado pela agricultura brasileira nos últimas décadas do século XX, consequência do, letra A, dos impactos sociais da modernização da agricultura. Então, pessoal, encerramos mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. O tema, ele não se esgotou, ainda temos temas como conflitos agrários, como êxodo rural. Nós também temos aí a expansão da fronteira agrícola brasileira, voltada à agricultura brasileira, que são temas de outras aulas que vamos disponibilizar no nosso canal. E chamando a atenção aí, nosso canal Wikigel, se inscreva, dê um like na aula, faça o seu comentário e ajude o canal a crescer, tá?
Um bom estudo para vocês, uma boa semana e até a próxima!